Olá pessoal, eu sou Felipe Castanheira, professor de exatas e engenheiro civil, e esse é o primeiro vídeo de uma série de resolução de exercícios de provas anteriores da VUNESP, para você se preparar para o concurso da Prefeitura de São Paulo para engenheiro civil. Então, além desse vídeo, vão vir outras matérias para engenharia civil, matemática, legislação também, para esse concurso. E se você vai fazer esse concurso da Prefeitura de São Paulo, eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um plano de estudos de 45 dias. Você pode ir no link na descrição e se preparar através desse plano, onde você, estudando 1 hora por dia, você consegue, em 45 dias, se preparar para essa prova. Aí você aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora vamos falar de português. Nessa resolução de exercícios, a gente vai fazer alguns de regência. Quando você pensa em regência, você lembra, por exemplo, de um regente de coral. Uma pessoa que assiste um coral, normalmente fica espantado, fica maravilhado com as vozes bonitas, os agudos e com os graves. Ficam normalmente admirando os coralistas, ou seja, os cantores, mas não prestam atenção no regente. O regente parece que ele está ali à toa, só mexendo os braços aleatoriamente. Mas o talento dele é muito importante, porque é ele que está dando o andamento da música, é ele que faz a divisão de vozes, é ele que prepara o ensaio, é ele que pensa como vai ser feita a canção. E muitas vezes na regência verbal e nominal da língua portuguesa acontece a mesma coisa. As pessoas ficam focadas onde não deveriam. Pensam, será que esse complemento deve ter crase? Será que essa palavra tem que ter uma preposição antes? Você não tem que olhar para o complemento. Na regência, você tem que pensar no verbo ou no nome que é o regente. Pensar, esse verbo pede preposição? Por exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Ou seja, você deve focar no regente. E aí com essa dica que a gente vai começar a resolução de exercício de hoje. Vamos lá? Então vamos resolver agora um exercício de português de uma prova da Prefeitura de Sertãozinho, São Paulo, para a vaga de engenheiro civil. Da mesma forma que a evolução tecnológica tornou a informação mais acessível às pessoas, ela lhe ou lhes trouxe novos desafios. Entre estão as falsas notícias. De acordo com a norma padrão, as lacunas da frase devem ser preenchidas respectivamente com. Então a gente tem as alternativas aí. A primeira lacuna a gente vai responder com as, com ou sem crase. Segunda lacuna, lhe ou lhes. E a última lacuna, os quais, as quais, aos quais. Então vamos fazer o seguinte. Para observar a regência, a gente tem que saber quem é que está regendo essas palavras. Ou seja, se vai precisar de preposição ou não, a que está se referindo. Então, a gente começa observando aqui a primeira lacuna, tornou a informação mais acessível. Algo que é acessível, ou seja, permite acesso, é acessível a, certo? É acessível a alguém, é acessível a algo. Ou seja, a palavra acessível, ela demanda a preposição a, ok? Agora, o próximo é o verbo trazer. Ó, quem traz algo a alguém. Então, mais uma vez, vai precisar de uma preposição aqui. Ó. Na continuação, ela lhe trouxe ou lhes trouxe novos desafios. Então, a gente tem que concordar aqui de acordo com a regência do verbo trazer. E por último, a gente tem a preposição entre. Quando a gente fala entre, é entre isso e aquilo, ou entre você e ele, não tem nenhuma preposição aqui, não tem um a, não tem nada antes do próximo artigo, certo? Então, agora vamos pensar o seguinte, agora que a gente já viu quem é que está regendo cada uma dessas palavras, a gente vai observar qual é o complemento. Aqui está se referindo. Na primeira lacuna, está se referindo às pessoas. Então, é acessível às pessoas, certo? Acessível às pessoas. Quando a gente tem a mais as, o que a gente vai ter é a com crase. Por quê? Porque quando a gente tem o masculino, se você faz a mais os,
A mais os, você tem aos, tá? Fica, por exemplo, acessível aos seres humanos. Quando você faz a com as, para não ficar aas, né? Ficar dois as repetidos, a gente coloca a crase. Dessa forma, a gente já elimina a letra B e a letra D, porque quem tem crase é A, C ou E. Agora, trazer algo. Trouxe novos desafios. Trouxe novos desafios a quem? Trouxe novos desafios às pessoas, certo? Então, se é novos desafios às pessoas, é trazer desafios a elas. Trazer a elas. E esse a elas é lhes. A dúvida era se era lhe ou lhes, como elas está no plural, então fica lhes no plural também. Logo, não pode ser a alternativa C. E por último, entre os quais. Entre os quais, por quê? Porque esse as aqui, com crase, está indicando que tem uma outra preposição, a preposição a, e não tem. E até porque está no feminino, né? E a gente sabe que é no masculino. Por que eu sei que é no masculino? Porque ele está falando aqui dos desafios. Olha só, a informação mais acessível às pessoas, ela lhes trouxe novos desafios entre estes, entre eles, entre os quais, tá? É masculino, por quê? Porque é desafio. Os desafios, entre os desafios estão as falsas notícias. Como é masculino, os quais. Não poderia ser aos quais, porque a gente sabe que não tem preposição. Então, só pode ser a alternativa A. Curta esse vídeo, compartilhe e deixe seu comentário para os próximos vídeos. Pode ser sugestão, pode ser alguma dúvida, alguma pergunta. Eu espero responder o mais prontamente possível. Um abraço e bons estudos. Tchau!